E aí, né, ali na saída dos advogados do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, houve o questionamento sobre a fala dele aqui na manifestação, na Avenida Paulista, em que ele menciona o levantamento de um documento ou uma consulta que ele teria feito, mas que não foi levado à frente. Ele até diz, né, se eu quisesse, eu poderia ter acionado, eu teria levado isso à frente, então isso comprovaria que eu não estava interessado em promover nenhum atentado contra a democracia. E depois houve uma repercussão muito forte em toda a imprensa, dizendo que a Polícia Federal poderia usar parte desse depoimento, principalmente nesse momento em que ele menciona o estado de sítio, como uma prova de que sim, ele estaria arquitetando uma minuta golpista para atentar contra a democracia. A Polícia Federal, por hora, descarta chamar Jair Bolsonaro para um novo depoimento na investigação sobre essa trama para um golpe de Estado, mesmo depois dessa menção que ele fez no ato, agora do último domingo. Os investigadores dizem não haver mais razão, neste momento, para intimar Bolsonaro de novo para tratar do tema. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro teve a oportunidade de esclarecer as suspeitas que pairam sobre ele, e ele preferiu ficar em silêncio durante o depoimento na semana passada. As provas que foram coletadas até agora, segundo os investigadores, independem de qualquer declaração pública do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente entra agora nesse outro barco. Deixamos então o barco que rondava a baleia e entramos no barco que fala sobre a trama golpista. Como é que vocês avaliam esse posicionamento agora da Polícia Federal e principalmente os esclarecimentos, as respostas que foram dadas, inclusive dos advogados de Bolsonaro, em relação a esse documento? E eu vou até aproveitar e refrescar a memória aqui do nosso telespectador, de quem nos ouve. Vamos rodar de novo aquela entrevista que foi feita ali na saída do depoimento da Polícia Federal aqui em São Paulo, para a gente botar o tema aqui para o nosso debate. No seu pronunciamento por ocasião da manifestação, o presidente Bolsonaro mencionou e comentou uma minuta de um suposto estado de sítio, a partir do que começou-se a divulgar na mídia a informação de que a Polícia Federal estaria interpretando aquilo como alguma forma de confissão de que, de fato, ele sabia da existência de alguma minuta com aquele teor. Eu quero reiterar, e esse assunto já foi explicado tempos atrás, dias atrás, que as minutas a que o presidente se referia foram encontradas na sala do PL por ocasião da busca e apreensão à vida 15 dias atrás. Foram minutas que eu, enquanto advogado, encaminhei para ele no dia 18 de outubro de 2023. Portanto, ele comentava sobre algo que ele teve conhecimento, que ele teve ciência muito tempo depois. O advogado até puxando para si, né, a responsabilidade do encaminhamento dessa documentação. Piperno, você que já quis tocar nesse assunto anteriormente, agora sim, podemos embarcar. Diga. Bom, o tema minutas, ele surge quando a Polícia Federal encontrou lá um documento, um papel na casa do Anderson Torres, no passado ainda. Tá? Aliás, esse papel estava guardado, não era algo que estava jogado, estava guardado lá numa pasta e tal. O Anderson Torres negou, disse que não tinha lá ciência do que era aquilo, alguém entregou para ele, ele mal sabia o que era. Muito bem. Aí, mais recentemente, houve a delação do Mauro Cid. E o Mauro Cid é quem cita também esses documentos. Então, até aí, o que é que se tem? Tem a delação do Mauro Cid. Só que aí depois o Mauro Cid detalha um pouco mais. Então ele fala que foi um documento levado lá pelo Felipe Martins e que o presidente teria, inclusive, revisado isso. E feito alterações. E feito alterações, até porque a versão original previa até mesmo a prisão de ministros do STF. Inclusive, o ministro Alexandre Moraes estaria sendo monitorado. Isso é o que diz o Mauro Cid. O que disse, pelo menos, foi o que vazou e depois a Polícia Federal acabou confirmando que esse era o teor. Ora, então existe uma acusação importante em uma delação premiada de alguém que era próximo ao presidente. Então, qual é a obrigação da Polícia Federal num caso como esse? Investigar. É o que ela está fazendo, ela está investigando. Até porque depois vazaram outras coisas, vazou o vídeo. E aí, ninguém mais no entorno do presidente Bolsonaro nega a existência de algum papel, algum documento. Tanto que o advogado agora mesmo assume para ele, né? Mata no peito. Não, eu passei isso para ele. Então, ou seja, você tem a versão do advogado que diz que foi quem levou o papel lá.
você tem o Mauro Cid falando que existia a versão revisada lá com o Felipe Martins. Você tem o documento que estava lá com uma outra versão com o Anderson Torres. E você tem agora, como fato novo, o presidente na Avenida Paulista falando de um papel com a ideia lá de se determinar o estado de defesa. Estado de defesa que, segundo a Constituição do Brasil, o presidente pode sim convocar em momentos de instabilidade institucional, sim, o que obviamente não havia ali. Então, ou seja, o que de fato o presidente Bolsonaro carregava com ele? Isso que ele falou ou aquilo que o Mauro Cid, né, contou na sua delação premiada ou aquele outro documento do Anderson Torres? E olha, nós temos até imagens, né, de Jair Bolsonaro deixando a sede da Polícia Federal aqui em São Paulo. Esse é o momento, então, que depois de prestar o depoimento à polícia sobre suposta importunação a uma baleia aqui no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai passando ali, né, com os veículos nesse comboio ao redor dele, dá uma diminuída por conta da quantidade de manifestantes e também da imprensa reunida à espera de Jair Bolsonaro. Ele não para conversar com a imprensa, porque o advogado dele já havia falado também, tanto Fábio Weingarten quanto o outro advogado que nós acompanhamos ali. E depois ele segue viagem, então, nesse comboio que o acompanhou aqui em São Paulo, né? Então, esse depoimento da baleia foi aqui em São Paulo. O outro depoimento do qual ele permaneceu em silêncio foi na sede da Polícia Federal em Brasília, Alan Gani. E é desse que nós estamos falando neste momento. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre esses documentos mencionados por Jair Bolsonaro e sobre também o entendimento da Polícia Federal de que não haveria necessidade, por enquanto, de um novo depoimento do ex-presidente. Evandro, para mim é muito claro o que aconteceu. Um entorno do Jair Bolsonaro, pessoas próximas dele, gostariam de utilizar o artigo 136, que era a decretação do estado de defesa, ou 137, que é a decretação do estado de sítio. E aí, na visão destas pessoas, não seria golpe, porque na visão destas pessoas haveria uma fraude eleitoral. Na visão do Supremo Tribunal Federal, seria sim uma tentativa de golpe, porque não haveria elementos que justificasse a utilização do artigo 136 ou 137, dado que você não tem um elemento concreto de fraude eleitoral, portanto, a utilização desses artigos seria uma tentativa de golpe de Estado. Supondo que a versão do Supremo Tribunal Federal, da Justiça, esteja correta. Mesmo que tenha ocorrido esta intenção, a intenção de acordo com a nossa legislação, ela não é crime. Ela pode ser moralmente condenável. O Piperno fica super indignado aqui. Isso pode ser. Agora, isto não é crime. Isso não leva uma pessoa à prisão. Fala, Luiz Felipe Dávila. Nós temos que olhar aqui duas coisas que a gente sempre ressalta a importância dos fatos. Qual é o fato? O fato é, o presidente da República pode decretar estado de sítio? Pode. Está lá na Constituição, poder dele. O problema, e aí eu concordo com o Piperno, qual é a justificativa para fazer esse estado de sítio? Houve fraude na eleição. Ele pode escrever e pedir. Só que esse estado de sítio precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Se Jair Bolsonaro enviasse um pedido de estado de sítio, naquele tempo, dizendo assim que houve uma conflagração nacional porque houve fraude na eleição, é óbvio, 100% correto, de que o Congresso Nacional não aceitaria tal coisa. E acabou. Então, assim, a justificativa de tal medida de exceção, em nome de fraude na eleição, não passaria no Congresso Nacional. Porque isso demandaria instabilidade institucional, né? E haveria instabilidade para quem? Só se for para quem avaliava a transição. Exatamente. Então, agora, no geral, no cenário nacional, havia instabilidade? Esse é o ponto. Então, assim, a justificativa para se pedir o estado de sítio seria tão frágil que, óbvio, que o Congresso Nacional jamais aprovaria. Então, agora, transformar isso no
plano elementar de um golpe de Estado, sem ter movimentação das Forças Armadas, das tropas, tudo aquilo que a gente já falou, é esticar demais a narrativa, é sair do fato e ir para a narrativa. É esse o ponto que eu venho dizendo que, ao meu ver, é grave. Agora, se realmente encontrar mais provas nessa investigação, mais substância, que faça com que essas coisas tenham um grau muito maior de gravidade, é óbvio que aí nós estamos adentrando uma outra área criminal. Mas a gente precisa esperar a investigação. Agora, essa repetição incansável de que é uma coisa golpe, não tem fundamento, porque o que ali estava poderia ser uma justificativa para pedir o estado de sítio. Só que seria uma justificativa tão infundada que não seria aprovada pelo Congresso Nacional. Já vi algumas reações do Piperno ali, mas antes eu quero ouvir o Gustavo Segré. Manda ver. Mando, Evandro. Em 2016, parece, foi pedido pela ex-presidente Dilma a opinião, acho que foi para o general Vilas Boas, que foi quem mencionou isso, a opinião sobre a decretação do estado de exceção. Não prosperou. Qual seria a diferença naquela época em relação a essa época? E aí volto a pensar que deixar acontecer o 8 de janeiro era especificamente a possibilidade de vincular uma tentativa com um fato que, em teoria, segundo a parte da acusação, era a conclusão dessa teoria conspiratória. E vou dar um exemplo. Imaginemos que nós, do 3 em 1, estamos planejando assaltar um banco. Mas a gente não conclui esse assalto no banco. Porém, o Piperno entra num banco. Um dia entrou para fazer um trâmite. E vem a justiça, junta essa nossa planificação e vincula. Quando o Piperno entrou no banco, ele foi para roubar o banco. Aí fala, não, peraí, eu entrei para fazer um depósito. Não, mas você estava dentro de uma conspiração para roubar um banco. Tá, mas não levamos a cabo esse plano, desistimos desse plano. Não, mas você estava no banco, então eu linkeio a tua programação com você estar no banco. Eu chequei de novo, dentro das tentativas de golpe de Estado, se teve pelo menos uma sem armas e sem lideranças. Não achei. E nas oportunidades, já me antecipando ao comentário do Piperno, quando tem manifestações que sem arma geram a saída de um presidente, é pela demissão dele e não pela destituição dele, que é uma diferença muito grande. A manifestação pública massiva em determinados países pode configurar uma perda de apoio político, o presidente fica sem apoio, o primeiro-ministro, e ele tem que deixar o cargo. Mas não foi por um golpe de Estado, porque não existe golpe de Estado sem armas quando o monopólio da arma e da segurança está por parte do Estado. Não existe na história. Eu convido a quem quiser, busque. Se encontrar algum, eu me retifico. Não tem golpe de Estado sem uma liderança e sem armas que possam definir isso como golpe de Estado. Fábio Piperno, por que você estava reagindo durante a fala dos nossos amigos aqui? Bom, só vou pegar pelo fim. Aí você tem golpe de Estado, mas você tem revoltas populares que terminam como golpe. Por exemplo, a gente citou aqui outro dia, de 2022, lá no Sri Lanka, a da Romênia, quando, enfim, a população revoltada lá consegue depor, inclusive mata lá a família do Ceausescu. Você pode, inclusive, enquadrar nisso até mesmo a Revolução Popular liderada pelo Khomeini lá no Irã, que também não tinha exército, e depois a família do Shah. Mas, enfim, deixando isso de lado, até porque você tinha aqui no Brasil pessoas acampadas há 70 dias em frente às instalações militares e toda hora vagam aí depoimentos, pedaços aí de delações, estão falando de militares que apoiavam, embora a gente sempre faça aqui a ressalva de que as Forças Armadas, enquanto instituição, não aderiram a essa aventura. Ponto. Agora, sobre o que a gente tem até aqui, o que eu ouvi atentamente, óbvio, né? O que os colegas disseram, e o Dávila fala muito em estado de sítio. O estado de sítio tem uma pequena diferença em relação ao estado de defesa. Né? Que é o que o Bolsonaro menciona. O Bolsonaro não falou em estado de sítio, ele fala em estado de defesa. Que você vai, decreta, você tem aí, decreta, convoca, né? O conselho e tal, mas você decreta antes, aí convoca e tal. Para se aprova ou não. Para ver se aprova ou não. E o que o Bolsonaro citou
Foi exatamente isso. Então, veja... Citou os dois na Paulista até. Então, mas vejam, então, isso não é partir do nada. Então, há o depoimento do Mauro Cid, há mensagens celulares com textos, com minutas, há exatamente isso que o Bolsonaro fala, quer dizer, o papel teve diante dele, alguém levou, então vamos imaginar que o Bolsonaro fosse absolutamente inocente em relação a isso. Muito bem, isso é possível. Algum maluco, algum acelerado levou, olha, presidente, vamos lá, olha, e daí a gente estimulando o Bolsonaro a fazer isso. Isso é possível. Agora, aí que está o negócio. Então, se isso é possível, se alguém fez isso, quem foi esse alguém? Então é óbvio que a polícia tem que investigar, sim, porque existe a materialidade. Como, à medida em que o presidente admite que havia um documento, então quem foi que levou esse documento para ele? Por quê? Qual era a intenção dessa gente? Isso tem que ser investigado, sim. Algum de vocês questiona essa necessidade de investigação? O documento existe. Existe, até falei aqui na minha fala, existia sim uma intenção que não foi para frente. Na versão do Piperno, o Piperno ele liga toda a minuta, toda essa intenção, as trocas de mensagens, etc. e tal, com o dia 8 de janeiro. E aí eu te pergunto, Piperno, seria muito mais fácil aplicar o 136, 137, estado de sítio, estado de defesa, o que quer que seja, enquanto eles fossem governo? Não tem o menor sentido... até diante do que estava escrito na minuta, o que aconteceu com o dia 8 de janeiro, porque eles falam em prisões de ministros, eles falam em uso das Forças Armadas. Eles eram o governo, eles eram o poder, eles não tinham mais o poder de fato. Portanto, aquela intenção na minuta com o dia 8 de janeiro, elas não conversam, quando a gente fala... E rapidamente, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Rapidinho, até já. Continuem. Elas não conversam. Mas, por favor. Não, eu ia dizer duas coisas aqui. O que o Piperno falou é importante. Por isso que as investigações têm que continuar. Ninguém aqui está dizendo que tem que parar a investigação. Não, tem que investigar mesmo. Porque há indícios que tinha, sim, um pequeno grupo de acelerado em torno do presidente que queria ir mesmo pro pau. A gente já viu isso aí. E por isso tem que investigar. E precisa ver se essa investigação vai virar amanhã processo contra essas pessoas. Agora... O ponto é que qualquer uma das medidas de exceção precisava ter o aval de outras instituições, de pessoas. E Jair Bolsonaro consultou, ou não sei se consultou, as Forças Armadas, mas se consultou as Forças Armadas e tomou um verdadeiro redondo não. Não tem aventura. Nós não vamos entrar nessa história aqui. Então... sabendo que ia tomar não do Congresso e não das Forças Armadas, ele viu que ele estava sendo cercado por um bando de acelerado que queria entrar numa aventura que ele não estava disposto. Pelo menos é isso que está aparecendo até agora. Eu estou falando dos fatos. E aí o que apareceram das mensagens, do teor das mensagens. Então, assim, de novo, precisamos separar as coisas. E aí esse segundo ponto que o Alan Gani fala com muita propriedade, que é tentar... isso aí que é a narrativa. Quando está faltando um pedaço entre os fatos e o acontecimento do dia 8, cria-se uma narrativa para tentar dar, de novo, um realismo mágico a uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, isso aí é entrar numa área que nós não temos provas. Então, aí eu Piperno, o seguinte, ou as investigações mostram algum elo entre as duas coisas, o que eu acho impossível achar, mas eu acho que tem que investigar tudo, acho que nada pode ser nada pode ser suspenso nesse momento, mas enquanto isso não existir, não pode começar uma história de trás para frente. Isso aqui é o que aconteceu no dia 8 de janeiro e vamos agora construir os fatos para ver onde é que começa a origem disso. Aí não dá. Aí é substituir a narrativa pelos fatos. Não, há uma série de fatos, sim, que a gente pode enxergar conexão ou não. Por exemplo, então já chegamos à conclusão de que o presidente viu um documento, né? Esse documento foi redigido a ele, que pessoas do entorno dele trabalhavam com essa hipótese de um estado de exceção e
Aí, depois inventaram toda aquela farsa lá de fraude eleitoral, da auditoria argentina, daquele, da história lá dos comerciais em rádio e TV, que poderiam, inclusive, gerar até mesmo adiamento de eleição. E no dia 27 de outubro, levantei isso esses dias de novo, Eduardo Bolsonaro defende o adiamento das eleições por conta disso. Mas aí, deixando também isso de lado, temos os episódios do dia 12 de dezembro, né? Invasão da Polícia Federal, quando queimaram dezenas de veículos lá no Distrito Federal, e no dia 24 de dezembro, a tentativa do atentado à bomba. Então, foram muitos fatos. E, à medida em que esses fatos iam se sucedendo, Alan, os acampamentos iam ganhando mais gente. Durante 70 dias eles foram recebendo. Porque, veja, se tem um acelerado que tenta convencer o presidente da República, imagina o cidadão estar naquele acampamento. Você acha que ele não vai acreditar que aquilo é possível realmente? O pessoal da rádio está de volta, inclusive nós estamos debatendo ainda a possibilidade ou não de Jair Bolsonaro ter planejado por meio da minuta um ataque à democracia. Inferno, diante de tudo que você levantou, não seria muito mais lógico ter acontecido antes do dia 1º de janeiro, enquanto eles eram governo? Por que fazer no dia 8 de janeiro? É isso que não conversa. Eles não tinham mais o poder de fato, eles não tinham mais controle das Forças Armadas, eles não tinham mais controle da polícia. Você acha que aquelas pessoas que estavam lá e alguns militares, que, inclusive, incentivavam esse público... Não... Eu estou falando que as pessoas que estavam lá e a invasão que ocorreu não tem nada a ver com a minuta. Por mais que houvesse uma intenção de golpe, de utilização do 136, 137, etc., sem um fundamento, aquilo não tem uma ligação concreta com o dia 8 de janeiro. Deixa a minuta de lado. Você acha que aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas que estavam lá, elas não tinham nada a ver com os acelerados que estavam tentando convencer o presidente da República? Mas elas nem sabiam de minuta, elas nem sabiam dessas conversas. Não saber da minuta. Mas tudo bem, você pode falar, tá, havia um contexto, tudo bem, você pode falar, havia um contexto, mas não que aquele entorno falou, vão lá e invadam porque a gente tem um plano para tomar o poder. Esse é meu ponto. O Gustavo Segré levantou a mão lá também. Diga, Segré. Levantei em duas oportunidades, Evandro, porque tem dois assuntos que me parece importante, pelo menos, dar a opinião. A primeira questão, voltando sobre a fala do Piperno, ele está certo em linkar esses episódios de ônibus queimados do dia 12 de dezembro, a tentativa da bomba, mas não tem um elo que possa juntar os teóricos organizadores daquela minuta, da tentativa do golpe de Estado, com esses dois fatos. A sensação até agora, salvo que as investigações comprovem o contrário, é que são fatos isolados um do outro, mas que para a narrativa da esquerda, vinculados são muito fortes. E são. Se eu te digo que teve uma minuta com uma tentativa, com um incêndio de ônibus, com uma tentativa de bomba e com o dia 8 de janeiro, qualquer pessoa que não está nos fatos vai dizer, gente, eles queriam derrubar o governo. Por quê? Porque você amarra coisas que não têm vínculo como se tivesse vínculo. Isso, na minha opinião, Piperno, com todo respeito, é uma situação de narrativa, não é de fatos. Não tem nenhum fato até agora que consiga vincular que isso foi orquestrado, organizado e que alguém disse, você vai queimar os ônibus, você vai colocar a bomba. Até agora, pelo menos, isso não temos. Mas a sensação que dá, focando numa narrativa do outro lado, é que aquela fala de já destruímos o Bolsonaro, agora temos que ir atrás do bolsonarismo, aquele perdeu o Mané, todas essas falas que em algum momento nós ouvimos, e não foram contadas, nós ouvimos, tem a ver com isso. O objetivo fica muito claro, o objetivo é encontrar que o Bolsonaro entre na cadeia como seja que for, com o argumento que for. Se é porque importunou uma baleia, ou porque matou um pernilongo, ou porque fez uma minuta, ou porque participou de uma minuta, o objetivo da esquerda é ver o Bolsonaro entrando na cadeia. Porque isso vai permitir equiparar as duas questões. Um presidente já entrou na cadeia, com sentença. Esse agora ainda não tem. Então o objetivo seria um cara... Tá vendo? Não somos nós piores que eles, são iguais. Ou... depois terá que ver se algum juiz encontra que o CEP do Bolsonaro estava errado
e faz uma situação jurídica diferente da que nós estamos vendo hoje. Mas para mim fica muito claro, o objetivo é prender o Bolsonaro, não tem outro. Ô Piperno, arremate para a gente poder seguir. Você sabe que quando a gente fala estado de sítio, estado de defesa, né, todos nós aqui tratamos do fato de que nos dois textos essa é uma possibilidade ao alcance do presidente da República desde que ocorra um quadro de instabilidade institucional, né? Essas duas palavrinhas estão lá, estabilidade institucional. Muito bem. Uma bomba explodindo no aeroporto de Brasília com muitas vítimas não seria um quadro de instabilidade institucional? E não fizeram absolutamente nada. Ufa, ainda bem, né? Ainda bem que acharam, ainda bem. Ainda bem que o dono do caminhão achou. Ainda bem que o dono do caminhão achou as bombas antes. Ufa. Houve intenção, mas não houve a concretização, materialização de crime, de golpe. Mas continuam sem entender, Evandro, continuam sem entender. Por que se em 2016 a ex-presidente Dilma Rousseff fez uma consulta por o mesmo assunto, não teve um único pedido de venha depor? Desculpe, a senhora queria mesmo o estado de exceção? Justifique, me diga, porque até agora temos um general que falou que isso estava acontecendo. Por que a polícia não investigou? Aliás, um general super isento, diga-se de passagem. Não importa, não importa. Mas, Piperno, por que para você essas ocasiões são diferentes? Eu nunca vi, eu já ouvi essa história algumas vezes, eu nunca vi uma confirmação da presidente Dilma sobre isso. Eu ouvi da boca do general Vilas Boas o Bolsonaro fala que não sabe. E sendo justo. Por que o Bolsonaro não sabe, então não acreditamos que o Bolsonaro não sabia, mas acreditamos que a Dilma não sabia? Mas o Bolsonaro domingo falou que tinha. Essa é a questão também. Uai. Então, o Bolsonaro falou, gente do entorno dele falou, o ajudante de ordens falou, quer dizer, bastante gente já falou.